Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa tarde para conversarmos sobre algo muito importante que com certeza vai edificar a minha vida, a sua vida, e juntos nós podemos aprender um pouco mais, crescer e compartilhar com pessoas, muitas das vezes aquilo que está guardado em nossos corações e nós não sabemos como fazer. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre um assunto difícil de se viver. Acho que ninguém gosta de falar sobre isso muitas das vezes, falar sobre luto, sobre morte, sobre essas perdas que nós sofremos durante a vida. Mas hoje eu estou aqui com o meu amigo, o pastor Darcio José, lá de São Paulo. Ele está aqui conosco e vai compartilhar essa palavra maravilhosa conosco, vai nos ajudar a entender melhor essa fase da vida que talvez você já passou, ou esteja alguém da sua família próximo a você passando. E eu sei que, como o pastor José está aqui, tem muita experiência para passar para a gente, tem material escrito sobre isso, e vai compartilhar comigo e com você essa experiência que ele tem vivido no ministério dele com a gente. Então, como nós sempre fazemos, pastor Darcio José, a gente sempre começa orando, conversando com Deus sobre isso. Mas antes disso, dê sua saudação, fala da sua igreja que vai estar te ouvindo com certeza, te acompanhando aí por essa caminhada que você tem, que geralmente as ovelhas ficam de olho no pastor, onde ele está, pelas mídias, como ele está trabalhando, mas para cuidar, né, para proteger o pastor. Amém. Então dá sua saudação aí. Graça e paz, amados, é um prazer estar aqui, né, em Paraná, e uma cidade que eu aprendi a amar, né? Eu vim aqui fazer meu mestrado, acabei fazendo grandes amigos. Obrigado, pastor Maurício, pela oportunidade, confiança. Meu amado pastor Kemuel, né? Meu irmãozão que Deus me deu aqui. Pessoal de Guarulhos, Ministério Amor e Graça, pastor há 25 anos lá em Guarulhos. Eu sei que tem um povo abençoado que vai estar nos assistindo, meus irmãos amados, amo vocês. Esposa Raquel, minha companheira, está aqui comigo no Paraná. Minhas filhas, Manu, Duda, todos os familiares, e eu creio que vai ser um bate-papo inspirado pelo Espírito Santo. Eu espero que o ajude, né, nesse processo difícil, mas que todos nós passamos um dia e Deus sempre nos dá a graça, a sabedoria e força para poder passar. Bênção, tá, pastor? Estar aqui com você. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos dado. Essa tarde, Senhor Deus, que nós vamos compartilhar algo tão importante e tão difícil ao mesmo tempo para nós, mas que o Senhor nos inspire, nos direcione através da Tua palavra e a vida do pastor Darcio, Senhor Deus, que está conosco. Pai, nos ajude e que juntos aqui nós possamos ser edificados e direcionados pela Tua palavra e abençoados e abençoadores daqueles irmãos e amigos que nos assistem e que vão assistir a gravação. Todos, Senhor, sejam abençoados por Ti. Obrigado e fique conosco. Nós carecemos da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Então, tá, pastor Darcio. Mais uma vez, nós gostaríamos de colocar isso que nós estamos conversando hoje, né, iniciando essa nossa conversa, nosso bate-papo, é sobre a morte, sobre luto, sobre perdas, sobre crises que isso causa, e parece que muitas das vezes esse assunto é inesgotável, né? Porque cada pessoa vive um processo diferente, tem uma maturidade diferente, mas eu acho que o grande desafio de falar da morte é que ela não, muitas das vezes ela não tem aviso. Ela não tem data para chegar. E ela muitas das vezes chega de maneira inesperada. Tem pessoas vivendo um momento de muita alegria, de conquista, e de repente a morte chega. Né? Nós passamos agora por um período grande aí de crise de Covid e todo mundo vivendo esse medo, esse trauma, susto. Cada um que pegava o vírus parecia que será que passa, será que não passa?
Outros passaram com facilidade, outros com mais dificuldade, mas nem todos venceram. E muitas marcas ficaram, né? Então, falar sobre a morte, assim, começar nosso bate-papo, como o senhor vê a morte, como a Bíblia, o que a Bíblia fala em relação a essa morte física, né? Que é a separação da pessoa que nós amamos, da pessoa que nós queremos bem. O que a Bíblia fala sobre isso? Assim, como poderia nos ajudar nesse sentido? É interessante, pastor, né? E nós estamos vivendo, não sei, aqui no Paraná, em São Paulo, um surto de dengue muito forte. Verdade. E agora, né, os nossos amados do Rio Grande do Sul também, né, que devem estar passando por um processo tão difícil, doloroso, né, e tão perto, né? A gente às vezes falava que o Brasil era um país abençoado porque não tinha desastres naturais tão fortes, né? E nós temos visto ultimamente. Com certeza, é verdade. Cada família. Então, é interessante, o senhor falou da morte. Por que a morte é tão difícil? Primeiro porque nós não fomos feitos para a morte. É interessante isso, né? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina, e às vezes até no meio evangélico, um versículo é usado de forma errada. Salmo 116, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E quando você vai estudar no original, de muito custo ao Senhor é a morte de um santo. A gente usa preciosa no sentido de como se Deus se alegrasse. Não. Custa muito, porque a morte é salário do pecado. Verdade. Fruto da desobediência. Então, como Deus pode se alegrar de algo que foi causado pelo pecado? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para ser eternos. Verdade, pastor. Esse é o propósito original de Deus. Isso. E a morte é a consequência do pecado. E é como se eu for da morte, existem 3 mortes dentro da Bíblia. A morte espiritual é o que Deus falou para Adão, né? Certamente o dia de comer do fruto morrereis. E não era a morte física, mas é a separação, porque a palavra morte significa separação. Então, a primeira morte é espiritual. O pecado nos separa de Deus e do seu propósito. Existe a morte física, que é a separação do corpo físico, ou a separação desse nosso mundo. E existe a morte eterna, para aqueles que não tiverem aceito Jesus. Então a Bíblia vai falar de 3 mortes. E em várias passagens, algumas estão falando da morte espiritual, alguma da morte física e a outra da morte espiritual. Verdade. E nós devemos discernir cada um desses aspectos. Interessante, né? Quando o senhor fala assim, então as pessoas, vamos falar do nosso mundo, elas hoje se preocupam demais, né, com a morte física, né, com a morte física, por falta de entendimento, né, e tem a morte, não sei se encaixa, tem a morte emocional, né, que muitas das vezes envolve isso, a pessoa está viva, morta, né? Nas suas emoções, nas suas alegrias, e ela vai sofrendo isso, claro que é consequência do pecado, mas pastor, e essa questão, né, da pessoa não ter essa consciência do evangelho, né, que quando a gente fala do luto, da morte, não se preocupar com a morte eterna, mas isso é uma preocupação nossa, né, como cristão, anunciarmos, né, de maneira muito clara para as pessoas o que Jesus realmente vai fazer. Mas a questão da morte física, o luto, ele tem tempo? Como lidar? É um tempo curto, um tempo longo, um tempo médio? Como o tempo do luto? Como é que é? Como é que é isso, pastor? É interessante, né? Porque a questão do luto, quando nós falamos de luto, a gente já relaciona a morte, né? Mas luto é tudo que advém de uma perda, né? Então a palavra luto vem de como superar uma perda. Tanto que o título do meu livro é Morte e Luto Superando Perdas. Isso então, aí. Porque o que causa a crise? É quando um evento acontece em minha vida e eu não tenho os recursos necessários para supri-los. Então vou dar um exemplo bem natural. Uma família está em crise financeira. O que acontece? As dívidas são maiores do que o salário que aquela família recebe. Então ela está em crise, porque a dívida é maior do que o salário.
Verdade. Porque Ó. se o salário for maior, não está em crise. Vai pagar as contas de dias. Então, no lado emocional, é a mesma coisa. Então, quando vem algum fator na minha vida que eu não estou preparado para me ajustar a ele, vai gerar uma crise ou um luto. Por isso que nós vemos hoje tanta questão de depressão, ansiedade, essas doenças emocionais. O que é depressão? Algum fato acontece na vida da pessoa, ela não tem o suporte necessário emocional e ela se fecha no mundo dela para não encarar a realidade. Isso. E aí se torna um luto também. Por que eu estou falando isso? Porque o luto vai depender muito, nós vamos falar hoje, são vários fatores. Primeiro, o ser em si, porque cada um de nós somos diferentes. Então, cada um reage de uma forma. Então, por exemplo, vai ter uma família, 4 irmãos, e o luto de um irmão durar 2 meses e de outro 2 anos. Porque cada um reage de uma forma. Existem os níveis de relacionamento que tinham com a pessoa. Um exemplo bem simples, depois a gente pode aprofundar. Se morrer o meu tio, eu não vou ter um luto tão profundo como morrer meu pai. Verdade. Porque o nível de relacionamento é... Existe também o nível de como foi causada a morte. Um exemplo, eu tenho um filho que é da igreja, um menino de Deus, é assassinado. Não vai ser igual a se eu já tenho um pai que está doente numa idade avançada. Porque no meu pai eu estou me preparando psicologicamente. No meu filho vai ser uma coisa inesperada. Então, assim, o luto depende muito de vários fatores. E até fé. É interessante isso, pastor, porque quando eu fiz o mestrado, nós somos obrigados, né, pela academia, de pegar autores não cristãos também, né, para ter uma visão ampla. E psicólogos que não são cristãos, eles relatam que, na questão do luto, pessoas que têm uma fé firme superam melhor o luto. Olha que coisa interessante. Olha só, verdade. Né, porque a fé nos dá uma esperança futura. Então, o luto, o que todos concordam, de 3 meses até 2 anos, está dentro de uma normalidade. Interessante. A partir de isso. 2 anos, já precisa de uma ajuda de um profissional, porque já se torna um luto crônico. Né? Então, até 2 anos é normalidade. A partir de 2 anos, já vai precisar de uma ajuda de um psicólogo nesse processo. Pastor, então, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu gosto, assim, quando vem esse assunto para mim, vem muito o exemplo de Davi. Davi tinha lá, teve o filho com a Betseba, né? E ali o filho adoeceu, ele sabia que, né, tudo que estava acontecendo. Ele vai pegar essa questão e vai chorar, vai jejuar, vai se humilhar, vai fazer tudo que é possível, né, diante de Deus para que o filho não morresse. Mas quando ele entende lá, que ele recebe a notícia que o filho morreu, ele vira a página. Ele tira tudo aquilo e vida que segue. Quando você fala dessa questão da fé ajudar, eu acho que isso é um bom exemplo, né, que ele dá, que ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia que ali era a hora de... Acabou, não tem mais motivo para ele chorar por aquilo. O filho morreu. E depois ele passa por isso com os outros filhos, né? Ele chora, mas o conhecimento que ele tem de Deus, a vida que ele tem com Deus, ele vai superando cada crise, cada trauma que ele viveu nas perdas dos filhos, da forma, né, que nenhum deles foi de forma natural, foram todas formas traumáticas, mas ele conseguiu ir em frente, levar a missão, o propósito dele em frente. Conhecer Deus realmente faz a diferença, né? Totalmente, né? Davi é um exemplo disso, né? Tanto que os servos ficam super preocupados, né? Falam, se antes com o filho doente ele já está assim, quando nós demos a notícia da morte, ele vai definhar, né? E ele traz uma palavra forte, né? Fala assim, quanto havia esperança, eu ia plantear, mas agora já aconteceu. Mas, é assim, pastor, esse caso, só assim, tem pessoas que lidam bem. Quando eu falei da forma, vou dar um exemplo. Certa vez eu fui fazer um velório. E eram pessoas que eu não tinha tanto contato. Era uma irmã de uma membro de nossa igreja.
E aí nós chegamos lá no velório e tinha 2 irmãs de uma idade parecida. Olha que coisa interessante. E uma estava assim, desesperada, na beira do caixão, chorando, beijando, agarrando. E tinha uma outra, e elas eram muito parecidas, a idade, a fisionomia. Estava assim, bem serena, do lado do caixão. Dava para ver uma tristeza, mas era Contida. Eu estava com algumas pessoas da igreja e foi interessante que um falou, meu, como essa moça amava, né? A que estava chorando. Eu já com uma experiência, né, de estar, eu falei, rapaz, eu acho que é diferente. E aí eu chamei a pessoa que era padre e falei, como era o relacionamento dessas moças? E aí foi a resposta, falou, sabe aquela que está quieta, serena? Excelente filha. Obedecia, estudava, cuidou até o último dia. E eu falei, e aquela outra chorando? Rebelde, envolvida com coisas erradas. É verdade. E aí o que aconteceu? Com a morte, o que aconteceu? A filha que fez o bem, ela estava em paz, tipo assim, eu fui uma boa filha, fiz tudo de bom, estou em paz comigo. Aproveitou o relacionamento, né? Exatamente. A que estava desesperada, por causa do desespero, minha mãe morreu, e agora? Não vou poder mais falar para ela como eu amo, não vou poder cuidar, eu fui rebelde. Veio o peso da consequência das atitudes. E aí o que acontece? Muitas vezes nós fazemos a leitura errada, né? Porque na nossa leitura, assim, quem chora, quem se desespera é quem ama. E às vezes não é. É igual o Davi, né? Como o cara perde o filho e está bem? De repente é aquilo, meu nível de fé com Deus, meu nível de intimidade, meu nível de consciência limpa, que eu fiz o que eu podia, vai me trazer uma paz. Então, assim, o luto não dá a reação das pessoas, nós não podemos medir pelo choro ou pela emoção, mas é cada um pelo de que forma viveu, individual. né? Eu acho que assim, o que viveu antes, né? Muitas pessoas assim, ó, pede, né? A gente tem que dar flores enquanto a pessoa pode cheirar, recebê-las. Tem que elogiar enquanto a pessoa pode entender, receber esse elogio. E depois que chega um momento como esse, não tem como mais fazer. A pessoa não pode ouvir, não pode receber aquele abraço, não pode receber o presente, não pode mais servir um cafezinho. Acabou. Né? Eu acredito que a gente viveu hoje, né, intensamente com as pessoas que amamos, com as pessoas que nós temos, e se porventura temos alguém na família vivendo esse processo de doença crônica ou de situações que pode acontecer, né, de morte, separação nesse sentido, aproveitar, né? É demais, pastor, estou falando isso. Até às vezes as pessoas ficam curiosas. Até quando agora eu tenho 3 livros, mas no primeiro falo, mas o que deu na sua cabeça de escrever o primeiro livro sobre morte, um assunto tão pesado? Aproveitando, apresenta o livro, pastor. Esse é o primeiro livro, né, que eu tenho, depois eu apresento, é Morte e Luto Superando as Perdas. É um compêndio, né, sobre tudo que nós vamos falar. Eu falo sobre a morte, sobre a visão cristã, sobre a psicologia, sobre a filosofia. Falo das fases do luto. Depois, pastor, vamos falar um pouquinho das 5 fases, que é importante a gente entender que dentro desse período nós passamos cada fase. E se nós não passarmos por uma, nós não conseguimos ir para outra. Boa, pastor. E aí eu vou falar também no final do livro como nós somos curados e como nós podemos ajudar pessoas, né? Como podemos ajudar pessoas através do aconselhamento a superar o luto. Esse livro foi lançado na época do Covid e foi um sucesso, né? Eu conheci pessoas, igrejas, estados brasileiros que eu nunca imaginava e tem sido uma fonte de bênção. Eu recebo mensagens até hoje de pessoas que leram esse livro e me agradeceram por falar, eu estava mal, estava triste, não compreendia e agora eu compreendi esse livro. É tremendo. E aí de onde surgiu, pastor? A minha mãe contraiu câncer, né? Tão perto do Dia das Mães. E aí eu fui agraciado com Deus com o privilégio de acompanhá-la. A minha mãe era uma pessoa fantástica. Ela, só para ter ideia, era uma família muito pobre, né? Os pais eram nordestinos, foram para São Paulo. Eu brinco na igreja até hoje, né? Minha mãe era tão sábia que ela falava assim, hoje nós vamos comer bolinho de feijão.
E a gente ficava feliz. Eram 5 irmãos. Depois eu fui descobrir, né, que o bolinho de feijão, porque não tinha mistura e nem arroz em casa. Então, da escassez, ela criava fórmulas de Aham. nos fazer felizes. Olha aí, ó, que A única, sabedoria. a única coisa que eu comia em abundância era abacate, porque tinha um pé de abacate em casa. Então, na época do abacate, era abacate amassado, abacate com açúcar, vitamina de abacate, abacate picado. Era a única coisa que eu lembro da minha infância que a gente tinha em muita abundância. Então, minha mãe é essa pessoa firme. E ela chegou um dia para mim, né? E eu tenho esse privilégio que eu fui o primeiro a me converter na minha família e ela foi através de mim, ela, meu pai. Olha aí. E ela me chamou um dia, ela estava no quarto dela e falou: Filho, eu vou partir. E eu olhei para minha mãe e falei: Mãe, não. Ela falou: Não, filho, eu tenho convicção, eu estava orando e Deus falou ao meu coração. E antes de partir, eu quero que você faça para mim algumas coisas. Eu falei: Tá bom, mãe, pode pedir o que a senhora quer. E ela olhou para mim, as coisas loucas, eu narro no livro com detalhes. Eu quero um vaso de orquídea. Olha aí, viu? Receber flores enquanto E o senhor pode falou, receber. por isso que eu lembrei. E aí Olha aí. eu fui na floricultura, comprei um vaso de orquídea lindo. Aí eu falei: Mãe, o que a senhora quer fazer? Ela falou: Põe aqui. Aí eu coloquei perto da cama dela. Ela olhou para mim, eu falei: Mãe, mas para que essa orquídea? Aí ela me deu: Filho, você sabe da nossa vida muito escassa, pobre. Eu sempre quis ter uma orquídea em casa, eu não ia morrer sem ter. E deu uma Olha aí. risadinha. Aí eu falei: Tá bom, mãe, e qual outro? Ela falou assim: Vai lá, compra uma caixa de bombom pra mim. Não compra bombom vagabundo não, hein? Compra bom. Aí eu fui comprar uma caixa de bombom, né? Bem chique pra ela. E eu pensei que era pra ela comer. Minha mãe era demais. Ela falou: Agora liga pra Dilma. A Dilma é minha irmã, pastora. E aí eu liguei: Pede pra ela vir aqui. Aí chamou. Aí chegou a Dilma e ela pegou: Filha, você que é minha irmã, e ela todo dia lá fazer comida, limpar a casa. A gente fez a divisão das tarefas. Então minha irmã ela cuidava dela, como é a única mulher. Aham. E ela falou: Filha, você aí nesses últimos anos aí tem aberto mão da sua vida para vir aqui todo dia cuidar de mim e eu não posso partir sem honrar você. Eu quero te dar esse presente em gratidão pela filha maravilhosa que você é. Olha só. Meu, aí a gente chorou demais. E até, né, a minha esposa é uma benção, né? Ontem ela estava falando, teve uma célula em casa e de mulheres, comemorativa ao Dia das Mães. E a minha irmã foi lá, né? E a minha esposa deu a mesma caixa de bombom para minha irmã. Disse que ela chorava que nem criança. Olha só. Eu sei que a Dilma vai estar assistindo, Deus abençoe. E ela falou: O último pedido. Eu falei: Qual é, mãe? Ela pediu para eu levar minhas 2 filhas, a Dudinha e a Manu. E ela olha para mim e fala: Filho, o maior presente que eu posso dar para você é pedir para Deus que elas sejam para você o que você é para mim. Uau, que isso, pastorzão. Eu comecei a chorar. Aí eu falei: Mãe, você não tá com medo de ir? Ela olha para mim, uma senhorinha simples, estudou pouco. Filho, eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus fez na minha vida e eu sei para onde eu vou. Olha aí. Estou preparada. Meu Deus. E ela foi, pastor, no outro dia, dormindo, não acordou mais. E aí eu estava numa paz. E aí fomos fazer o velório, era uma pessoa muito querida, tinha muita gente, muitos amigos, muitos pastores. E eu percebia que as pessoas que iam me consolar não conseguiam, porque elas falavam assim, vamos supor, eu estava chorando: Pastor, não chora, tenha fé. Meu Deus, minha mãe morreu, eu não posso chorar. Pastor, se alegre, ela está no céu. E eu via que todas as palavras que eram para tentar me confortar acabavam sendo ofensivas para mim. Sim. As pessoas chegavam para mim e diziam: Pastor, tudo bem? Tudo, minha mãe morreu. Tá bem. Claro que não, né, pastor? Né? E aí eu fui procurar literatura, livros que eu queria. Não para mim, mas eu falei: eu como igreja, eu não estou conseguindo. Eu faço isso com as pessoas. Eu preciso ajudá-las. E eu vi que eu não achava. E aí me levou a fazer uma pós-graduação sobre o tema, abri um universo, fui fazer um mestrado com a minha tese sobre isso. E aí me abriu um universo enorme. E aí veio a época do Covid e pessoas me aconselharam: transforma essa tese em um livro para ajudar pessoas. E eu sou grato a Deus assim, porque tem cumprido esse objetivo. Bom. Eu recebi mensagem até de pastores que perderam a esposa em Covid. Eu tenho alguns amigos assim preciosos
que se tornaram amigos porque perderam esposa, leram um livro e disseram que o livro foi um instrumento de Deus para auxiliá-los a ter essa cura nesse processo tão difícil. Eu costumo dizer, pastor Darcy, é que, como você falou, que nós não fomos criados para morrer. Se nós não fomos criados para morrer, nós nunca estaremos preparados para lidar com a morte. Exatamente. Ninguém vai estar preparado. A morte é uma intrusa. Exatamente. Ela é uma intrusa, ela veio para quebrar um processo, né? E claro que a gente, como o senhor bem falou, é resultado do pecado. E não tem como, né, lidar com ela. Vai só a eternidade mesmo, o que nós vamos conseguir ter, chamamos, né, de vida eterna, né, nesse sentido. Mas, como nós estamos numa família, como você falou assim, as pessoas chegaram perto de você com a intenção de ajudar e acabaram levando palavras que não é a pessoa que está vivendo o luto precisa ouvir. Aí o Espírito Santo te inspirou a refletir e escrever sobre isso. E hoje, por exemplo, como aconselhar uma pessoa, então, já que você vai falar sobre livro, né, nesse sentido, como nós podemos ajudar a pessoa que está passando por esse luto, por essa fase? Como? Isso, né? A primeira questão é, realmente eu falo, né, é pedir ajuda a Deus. Eu falo, tem horas que a gente nem fala nada. Às vezes a pessoa perde alguém numa morte trágica e nós queremos buscar explicação e não tem. Não tem. É chegar para a pessoa, dar um abraço, falar, querido, te amo, tamo junto. tô orando, tamo junto. Vale mais do que você ficar buscando explicação, porque a pessoa não quer, porque a pessoa está entorpecida naquele momento. Você fala de fase de luto, a primeira fase é negação. Então, o que é negação? A pessoa quer negar que aquilo aconteceu. Ela não quer acreditar nessa realidade. Então, é o primeiro fato. A pessoa, não, isso não pode estar acontecendo, é um sonho, me acorda. Então, tem vários casos, né, que pessoas não vão pro velório para negar a realidade. Verdade, conheço bastante. E aí, pastor, uma das questões que tem que ser incentivada não é levar a pessoa, porque é importante para ela. Enfrentar, né? Exatamente, porque se ela não enfrentar, no futuro ela vai se sentir culpada por não ter ido. E vai vir um peso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender nessa fase da negação é ajudar a pessoa a encarar a realidade. Amado, infelizmente, terrível, mas aconteceu. Né? É a primeira fase. A segunda é uma fase que a gente chama da raiva. Nós queremos buscar culpados. Então, é aquilo. Se o médico tivesse atendido antes, né, se o socorro chegasse antes, se tivesse diagnosticado antes, se a polícia tivesse chegado antes, a gente sempre tenta buscar e não existe. Aconteceu. Exatamente. E aí nós, né, que temos a fé cristã, Deus está no controle, né? Então, se Deus permitiu, é porque não tem como, né? Então, se não, então a segunda fase, a gente tem que ajudar a pessoa a não buscar culpados, entender que aconteceu, porque senão ela pode gerar uma revolta. Isso se chama, então, trazer a pessoa para a realidade. Exatamente. Porque essa revolta pode ser até contra Deus. Vou dar um exemplo, a mãe perde um filho bom. Deus, por que tantos filhos maus estão aí? E o meu que era uma bênção. Porque é uma loucura, né? Ou porque, eu lembro no Covid, teve casos de igrejas, né, e depois de auxiliar, imagina se um pastor pegou Covid. A igreja toda se mobilizou para orar. Eu tinha uma igreja que o pessoal ia no hospital, fizeram uma escala de oração no hospital. Então, ia um turno, saía um turno, e outra turma, e na porta do hospital orando pelo pastor, crendo que Deus iria. E aí o pastor morreu. E aí como você vai lidar com isso, né? Né? Porque Deus levou o nosso pastor tão amado, uma pessoa tão boa, e tantos mal, né? Asaf fala isso no Salmo, né? Quando eu leio a prosperidade do ímpio,
quase desviar dos meus pés. É porque Deus, logo uma pessoa tão boa. Então, nessa época de raiva, a gente tem que entender que existe um propósito e que eu tento falar, né? Principalmente para as pessoas que têm a fé cristã. A nossa vida está relacionada a um propósito de Deus. Então, nós estamos nessa terra para cumprir um propósito em Deus. Se eu viver 20 anos e cumprir o meu propósito, eu morro e vou ter uma eternidade ao lado do Pai. Cumprir o propósito. É verdade. Agora, se eu viver 100 anos e não cumprir o propósito, eu vou ter a morte eterna, que é perto de todas. Verdade. Então, a felicidade não está em viver muito. Está em viver o propósito. Exatamente. E aí trazer isso para a pessoa. Se Deus permitiu, é porque o propósito dela se cumpriu. E agora, né, está na mão de Deus. Aí existe a terceira fase, que é uma barganha, que a pessoa tenta de alguma forma mudar a situação. Barganhar com Deus, com alguma coisa. E aí também traz uma frustração, né? Ela tipo ora, ai Deus, eu quero estar bem. Aí no outro dia vem pro culto, ai pastor, está bem, Deus tocou agora. Só que aí daqui a 2 dias vai voltar a tristeza. Cai de novo. Cai de novo. Então esse ponto de altos e baixos. Aí tem a quarta fase, que é a depressão, onde bate uma tristeza. Porque às vezes acontece, pastor, ao contrário, eu me preocupo muito. Vamos supor, você vai num velório, às vezes você vê uma pessoa chorando. É interessante isso. E aí você vê o outro muito forte. A grande preocupação não é o que chora, é o que está forte. Porque às vezes o que chora, ele está expressando. Está vivendo ali. Exatamente. O que está forte não, ele está escondendo, está somatizando. Exato. E vai para fora. Às vezes é uma forma. Então, dessas 2 fases, o que é importante? Deixar a pessoa falar. Teve um caso que uma vez, na nossa igreja, nós vivenciamos, a mãe tinha perdido um filho adolescente. Eu lembro que, quando a mãe entrou, ela começou a gritar, a chorar. Meu Deus. E aí começou a vir todas as pessoas. Calma, fica quieta, se acalmem. Aí eu afastei e falei, não, deixa ela chorar. Deixa ela gritar, deixa ela pôr pra fora. É o tamanho da dor dela, né? Exatamente. Pra ela, o tamanho da dor dela exige aquilo dela. Isso. Então eu falo assim, no processo, isso é o mais importante, pastor, de luto, não é nós falarmos, mas fazer a pessoa falar. Então, deixar ela pôr pra fora tudo. A dor, a dúvida, a frustração, a revolta. É interessante que às vezes a gente vê algumas passagens na Bíblia e a gente fala, mas Deus não interviu, porque Deus entende. Dá um exemplo, né? Uma coisa louca, Moisés, ele quebra as tábuas de aliança quando ele vê o bezerro de ouro. E você não vê Deus punindo, não vê Deus reprimindo. Verdade. Por quê? Porque Moisés estava numa ira santa, ele tinha os seus motivos. Né? Imagina, a tábua que o próprio Deus escreveu com a mão, ele quebrou. E Deus, você vai ver, Deus não comenta nada. Então, assim, tem momentos, né, a gente vê Elias quando está na caverna, né? Né? Então, assim, Deus, ele entende os nossos sentimentos. Então, às vezes, a pessoa, ela vai externar isso para fora. E não é uma blasfêmia contra Deus, é um momento dela. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus levou meu marido? Por que Deus levou meu filho? Então, a gente não precisa defender Deus. A gente tem que falar de filho, põe para fora, coloque. E à medida Deus vai. Então, assim, quanto mais a pessoa falar da dor, do sofrimento, do momento, das inquietudes do coração aqui da esposa, imagina, teve muitos casos no Covid, né? O marido, um homem bom na igreja, aí ele passava mal, ia internado, a esposa não podia nem ir vê-lo no hospital, porque era só relato via telefone. Verdade. Ele morre. Ela não conseguiu se despedir, não conseguiu ver. E outra, é o marido. De repente ela não trabalhava. Então ela não só perdeu uma pessoa que ela amava muito, mas ao coração dela. E agora? Vou ter que trabalhar, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, vou ter que sustentar meus filhos. Né? É verdade, né? A gente às vezes não pensa nessa consequência também que o luto traz, né? Que a morte, no caso, traz, né? Não o luto, mas a morte em si traz essa causa, né? Tudo isso, com certeza. Aí entra, pastor, a importância da igreja, da família, né?
essa parte de acompanhar, de assessorar. Hoje a gente vê que poucas igrejas têm um grupo ou ministério, por dizer assim, que acompanha essas pessoas, né? Nessa fase de passar, de cuidar, de perceber essas coisas, né? Pastor, e aí entra, né, na questão quando eu falo do aconselhamento, Kinnebel fala chama aconselhamento poimênico, né, que não é só, quando a gente fala aconselhamento pastoral, parece que são só palavras, mas que não fala que o verdadeiro aconselhamento é aquele que ajuda a pessoa por inteiro. Nós estávamos num bate-papo gostoso, né, só falou de Jesus, ele está lá pregando o Sermão do Monte, só que o povo está com fome, e Jesus não manda eles para casa. Jesus vai, multiplica o pão, o peixe, alimenta todos. Depois que está todo mundo alimentadinho, cuidado, Jesus fala, agora pode ir para casa. Pode ir para casa, né? Jesus poderia. Vamos para cada uma da sua casa, isso. Né? Então, quando a gente fala da poimênica, assim, se preocupar da pessoa por inteiro. Vou dar um exemplo. A mulher perdeu o marido. Não precisa ser, né, muito espiritual para saber, não vai ter forças para poder limpar a casa nos próximos dias. Então pode ser um grupo de irmãs que vai lá, reveza, cada dia vai uma lá, limpar a casa, fazer uma comida. E quando está fazendo a comida, a irmã vai poder falar para alguém, porque ela não vai poder expressar para o filho. Ela vai ter que expressar para alguém de fora as suas inquietudes do coração. Verdade. Aí uma outra pessoa mais experiente pode ir lá, irmã, eu vou te ajudar no processo de documentação, de INSS, porque a pessoa está perdida também, infelizmente. Há muitos golpes nesse momento, né? Porque a pessoa está perdida, existem muitos aproveitadores. Então, às vezes, na igreja tem uma irmã que é advogada, uma irmã que é contadora, que tem uma experiência. Ô, irmã, pode ajudar. Eu vou te dar esse suporte. Às vezes a gente pensa que fazer a obra, né, só as coisas espirituais, mas você ajudar uma irmã nesse ponto, você está fazendo algo voluntário e abençoador. Então, aí imagina assim, tem alguém que está cuidando da casa, alguém ajuda a cuidar dos filhos. Aí tem um filho pequeno, você tem um filho da mesma idade, deixa seu filho passar o fim de semana lá com a gente. Por quê? Porque o filho vai ser daquele ambiente de luto, vai estar com outro amiguinho. Para ele, vai ajudar ele a não ficar pensando só na perda de alguém que ele ama. Então, assim, quando a gente fala da igreja como uma família, é um potencial enorme que a igreja pode dar para essa família de um suporte em todas as áreas. O pastor dando a questão do espiritual, da esperança, uma irmã ajudando no cuidado da casa, a outra na parte da documentação, um outro, de repente, ajudando uma porta de emprego nova que vai recomeçar a vida. E aí a gente faz essa pessoa realmente ter a esperança de um recomeço. E muitas vezes a gente fala, vem para o culto, mas é bênção vir para o culto, mas não vai dar o necessário. Verdade. Vai ser só uma parte. Pastor, hoje eu estou perguntando bastante, né, pastor? Que é bom assunto gostoso assim, que a gente, por exemplo, a gente lidar muito com isso, né? Mas é bom de ter alguns detalhes que fazem a diferença. Quando você fala do luto, aqui em off nós falamos que não é só morte, né? Não é só morte física, mas uma separação gera um luto. Então, e a gente às vezes percebe que essas mesmas coisas que acontecem, né? Ou assim, os mesmos sintomas que acontecem na morte física, também acontece nessa morte da separação de um casal. É quase o mesmo processo de dor, de separação, de luto, né? A gente percebe que isso acontece, né, na vida de uma separação, que às vezes a gente pensa assim, não, o pai ou a mãe está abandonando só a esposa. Não, o filho entra nesse pacote, né? E assim, é uma das áreas também que o aconselhamento, ele parece que se aproxima a maneira de agir, tanto do luto de morte, como de uma crise de emprego, uma separação de um casal, um término de um casamento. É interessante, né? Porque nós vivemos nessa, né, mais em pós-modernidade, né? Outra nomenclatura. E nós éramos uma sociedade assim, né, pastor? Na nossa geração, então, você tinha uma família estável, o pai, a mãe, vários filhos.
você morava no mesmo bairro, você conhecia seus vizinhos, você frequentava, né, quem era evangélico, uma igreja, né? Então você nascia na igreja, era batizado na igreja, casava na igreja, apresentava seus filhos na mesma igreja. Então esse projeto de Deus sempre foi a questão de uma estabilidade familiar, né? Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? O Deus de gerações. E nessa geração nova, que a gente é muito rompimento. Então, o que é a morte? Morte é separação. E a gente pode falar de uma crise, né? Então, o luto é a reação do ser humano perante uma crise. Então, qualquer fator externo que afete ele gera uma crise. Perdi um emprego, é uma crise. Uma separação, é uma crise. E aí o que acontece? Vamos usar o casamento como exemplo. O filho tem um pai que ele ama e uma mãe que ele ama. E são os dois super-heróis dele. Um dia eles decidem um para cada lado. O pai sai de casa. Imagina a cabeça dessa criança. O meu super-herói me abandonou. E aí ele olha, aí ele vai para a escola, o amiguinho dele está sendo levado para o pai. Cadê meu pai? Aí tem o dia dos pais, tem a festa na escola. O pai dele não está lá. Em casa, a proteção do pai em casa. O filho está doente, ele vê o pai e a mãe ali do lado. E agora ele só vê ou o pai ou só a mãe. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Isso. É interessante, né? Porque quando a gente fala de uma família funcional, e Deus é muito sábio, né? O pai tem um papel do provedor, protetor, e a mãe é a função afetiva do amor. Então é interessante isso, porque vamos supor, até uma menina, se a mãe falar para a filha, filha, você tá bonita, vai ter um peso. Se o pai falar, vai ter o peso vezes 10. Porque para a filha, a palavra do pai, a questão da aceitação do envio vem do pai. Você vê na Bíblia, é interessante isso, né? Vamos supor, Saul. Quem enviou ele lá para buscar jumentas? O pai. Davi, quem enviou ele lá para levar alimento quando ele enfrenta Golias? O pai. A gente vai ver sempre na Bíblia a figura do pai é o que envia o filho e o filho se torna alguém grande, né? Quem envia Jesus? O pai. E é interessante, isso me fez refletir aqui. Quando Jesus, né? A preocupação de Maria com ele, né? Eu vou cumprir o que o pai mandou, né? Maria assim, deixa, calma. Eu vou cumprir o que o pai mandou. Não está na hora ainda. Quer dizer, ele estava observando a forma que o pai conduzia, né, as coisas. A gente fez, é interessante isso, né? Então a questão da identidade do envio sempre está relacionada ao pai. Você pode ver, na maioria dos casos, o filho, quando admira o pai, ele vai seguir a mesma profissão. Né? Então, um exemplo assim, o pai é um pastor abençoado. Provavelmente o filho quer ser pastor. Se o pai é um médico, o filho quer ser médico. Então, quando o filho admira o pai, geralmente ele quer ser igual ao pai. Então, o pai é o responsável por essa figura de envio. E muitas vezes o filho é o oposto. E eu já tive casos assim, porque ele tem uma decepção com o pai. Aí ele vai querer ser o oposto, na verdade, para afrontar o pai. E isso aí, a gente está lidando muito com isso em outras áreas da vida, da identidade, essa ideologia de gênero aí entrando forte. E realmente essas brechas têm vindo e causado esse tipo de morte na família, né? Isso. E causando essa morte da identidade do filho, do caráter do filho. E às vezes o próprio pai, a própria mãe causa esse assassinato da sua identidade, né, do seu propósito de vida, de tudo isso. E a gente vai sendo aí, vendo, né, filhos órfãos de pais vivos, né? E nós vamos percebendo isso acontecendo de uma maneira, às vezes até muito rápida, assustadora no nosso meio. E o senhor falou muito bem nessas questões de gênero. Existem alguns, né, e não divulgados estudos que a questão está relacionada. Imagina uma filha que é abusada pelo pai. Às vezes ela vai, né, para outros caminhos, mas imagina, o pai, que era o que devia guardar e proteger, abusa dessa criança. Causa uma morte nela. Causa uma morte, um luto, e aí ela vai homem não presta. Ou um filho também, né?
Então, assim, né, às vezes a pessoa acaba indo, né, por outros caminhos, mas na questão desse destruição da família. A questão do ateísmo também é muito ligada à questão do pai. Então, assim, eu tenho problemas com meu pai, Deus é o representante de ser pai. Aham. Então, como eu afronto meu pai? Afrontando o meu pai celestial. Verdade. Hein, pastor? Agora eu gostaria que o senhor falasse sobre os outros livros, né? O senhor falou do luto, depois a gente volta no assunto do luto. Mas fala dos outros livros que você tem aí, Tá bom. mostra aí pra gente aí. Então, esse é o primeiro livro. Esse foi o segundo livro que eu lancei. Se chama Jesus Nasceu no Natal. Né? Esse livro é interessante. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu me deparei com um material que falava sobre, provavelmente, quando Jesus nasceu. Né? E aí eu comecei a estudar. Eu gosto de escrever sobre temas que não são tão abordados. Aham. E eu sempre ouvi, né, desde que eu me converti, que Jesus não tinha nascido em dezembro, porque era impossível, né? Porque os pastores estavam no campo e os pastores não poderiam estar lá em dezembro, que era uma data. E aí eu comecei com esse material a pesquisar e dá para, pela Bíblia, calcular não o dia, mas o mês aproximado. Aham. E no livro eu faço, né, mostrando as referências bíblicas. E Jesus nasceu provavelmente entre final de setembro e começo de outubro. E aí eu falei, setembro, outubro tem a ver com o tabernáculo, a festa Eu do acho que ele tabernáculo. nasceu dia 28 de setembro, pastor. Só data, pastor? Pode ser, hein? Que benção. Ó, fica a dica aí, ó, 28 de setembro. Mas olha como a Bíblia é interessante. A gente vai entender duas coisas da Bíblia, né? Por isso que a Bíblia é apaixonante, tabernáculo. Por isso que João fala, né? E o verbo habitou, né? No original é tabernaculou, né? Tabernaculou. Porque a festa do tabernáculo significa, né? Deus no meio do seu povo, né? E aí a gente entende por que as estalagens estavam cheias. Verdade, cada festa. E as duas festas que lotava Israel era Páscoa, né? E tabernáculos. Você vê como faz sentido. Faz sentido. Aí eu falei, rapaz, nasceu em tabernáculos. Eu fui para Levítico 23 e falei, rapaz, tem as 7 festas de Israel. Será que tem alguma referência? E em Levítico 23 fala das 7 festas. Eu comecei a estudar as festas. Falei, opa, Jesus nasceu na Páscoa. Morreu na Páscoa. Nasceu em tabernáculos, morreu na Páscoa. Já é duas. Opa, a Páscoa matava um cordeiro. Jesus morreu como cordeiro de Deus. O cordeiro era perfeito, Jesus morreu perfeito. Na primeira Páscoa colocava o sangue nas casas e havia livramento. O sangue de Jesus nos livra. E a gente vai vendo que Jesus cumpriu, não só morreu na Páscoa, Jesus cumpriu a Páscoa por completo. Opa, já tem 2 peças, vamos pulsar. Aí Jesus vai e é sepultado, bem no dia da festa de Pães Asmos. E na festa de Pães Asmos era feito um pão sem fermento para o povo comer. E o fermento sempre na Bíblia está em referência ao pecado. Verdade. Então, da mesma forma que o pão ia para o forno sem fermento, Jesus foi para a tumba sem nenhum pecado. E aí eu vou falando mais detalhes. Aí Jesus vai ressuscitar, pastor. Ele ressuscita bem no dia da festa de primícias. No domingo. E que coisa louca. Na primeira festa de primícias, qual era a festa de primícias? Quando ia ter uma colheita, o povo pegava a primeira parte e oferecia a Deus. Porque se Deus aceitasse aquela primeira parte, toda a colheita estava sendo aceita por Deus. Jesus ressuscita. E Jesus, quando ressuscita, Deus aceitou o seu sacrifício. E por Deus aceitar o sacrifício de Jesus, todos nós seremos aceitos por Ele. Verdade, porque Ele morre como unigênito e ressuscita como primogênito. Primícia, primeiro. Né? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Então ele é a certeza que nós fomos aceitos, né? Verdade. Pelo Pai. E aí eu vou pegando cada festa os detalhes. E é interessante, aí fala da descida do Espírito Santo. Desce justamente no dia de Pentecostes. No primeiro Pentecostes, Moisés sobe e recebe a lei ao monte. No segundo Pentecostes, Pedro, com os discípulos, sobe ao monte e recebe o Espírito Santo, que é a graça. No primeiro Pentecostes, quando o povo peca e faz o bezerro de ouro,
quando Moisés desce como castigo, morrem 3.000 judeus. No segundo Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, aceitam Jesus, 3.000 judeus. Todas as festas. É muita coincidência, né? Não, coincidência não, Jesus-cidência aí. Eu acho que é propósito mesmo. E aí tem as 3 últimas festas que acontecem, né? Que são trombetas, porque eram divididas, as 3 primeiras festas eram feitas juntas, então assim, era em sequência, Páscoa, Pães Asmos e Primícia. Havia um intervalo de tempo de 40 dias, vinha Pentecostes, depois haveria um outro intervalo, e viria as últimas 3 em sequência, que são trombetas, né? Trombetas, tabernáculos, trombetas, expiação e tabernáculos. Olha que coisa interessante. A trombeta, ela era rápida, ela só estava anunciando que as últimas 2 estavam para chegar. E nós estamos agora nas trombetas, anunciando que Jesus está voltando. Expiação, eles comiam ervas amargas para sentir a dor da consequência do pecado. Então eles tinham que ter o sofrimento. Certo. E a Bíblia fala que vai ter a tribulação. Então, avisamos Jesus vir, vai vir a tribulação. E aí estendeu novamente o tabernáculo. O tabernáculo era a única festa que era comemorada no início e no fim. Por quê? Jesus veio, mas ele volta para habitar no seu povo. Então ele veio na primeira encarnação em tabernáculo e volta na segunda em tabernáculo. Que aí esse último tabernáculo é o final, fechou. Quando ele vem para reinar, né? Ele vai buscar a noiva, né? A igreja, para estar com ele. Vai tabernacular conosco, né? Vai viver conosco. Então esse livro, eu falei de uma forma bem resumida. Ele vai trazendo essas ligações entre o Velho e o Novo Testamento e mostrando como Jesus foi cumprindo cada festa de uma forma bem rigorosa. Eu dou alguns detalhes bem simples, eu brinco, né? Quando eu vou pregar nas igrejas, e a gente fala que Jesus, as pessoas falam que Jesus morreu na sexta, né? E Jesus ressuscitou no domingo, né? Quando a gente comemora a Páscoa, não é? Certo. Aí a gente fala assim, mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Se ele morreu na sexta, sábado, domingo, são 2, a conta não fecha. E aí eu, no livro eu explico porque tem essa diferença, mas dentro da Bíblia. Certo. E agora esse terceiro aí? Esse terceiro é vivendo o sobrenatural de uma forma natural. Esse livro é das minhas vivências de 25 anos como pastor. Eu já caí do teto da nossa igreja, um galpão de 8,5 metros. Uau! Você não pensou que era anjo não, né, pastor? Eu perdi toda a movimentação da coluna para baixo. Fiquei internado vários meses na Santa Casa. E os médicos falaram que a minha coluna partiu. Eu não tenho uma vértebra, L2. E que eu nunca voltaria a andar. O primeiro milagre foi que uma queda dessa eu não ter morrido instantaneamente. E os médicos não davam nenhuma esperança de eu voltar a andar. Olha aí. E eu tô aqui andando normal. Falando. Então Deus fez um milagre, né? Eu sou um milagre vivo. E aí eu falo dessa experiência minha no hospital, nessa internação, coisas que Deus foi fazendo e mudanças na minha vida, que Deus foi me quebrando por inteiro, né? Quebrando orgulho, vaidade, fazendo depender dele. E aí Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida. E às vezes a gente olha milagre como se fosse assim, né? Aparecer um anjo na nossa frente. Por isso que eu falei isso no início aqui, porque a gente pensa que é isso, né? E aí eu vou falando de experiências que eu tive com Deus de formas simples. E Deus foi fazendo cada coisa assim na minha vida louca, que eu brinquei algumas coisas, se alguém me falasse eu não acreditava. Mas você viveu, né? Vivi com Deus. Então eu vou narrando, né, milagres de salvação, de cura, de coisas que Deus faz na nossa vida de forma... Uma das coisas que eu vou dar só um spoiler do livro, são coisas loucas, porque uma vez eu estava... Como Deus faz as coisas loucas, a gente tem que entender os propósitos. A minha mãe morreu de câncer, né? Como eu falei aqui. Imagina, pastor, depois de ela tinha falecido em outubro de 2016, em janeiro de 2017, a gente está fazendo uma série de cultos na nossa igreja. Eu estava pregando
e na pregação falando de fé, e me veio no coração de contar um pouco do meu testemunho. Aham. Eu contei sobre como Deus me curou da paralisia e tudo. Aí acabou o culto, uma moça que estava nos visitando, ela vem com um envelope na mão e fala assim: pastor, não sei, Deus me impulsionou a vir aqui nessa igreja hoje, eu sou evangélica, e ouvindo o senhor pregar, eu sei por quê. Eu estou diagnosticada com câncer, metástase no útero, e para mim era o fim. Mas ouvindo o senhor pregar, eu sei que Deus pode me curar. Amém. Olha só. Mas ela me deu o exame. Só que o câncer, metástase no útero, foi o da minha mãe. Aham. Agora imagina, minha mãe estava com câncer. Eu orava por ela todo dia. Olha só. Então assim, não tinha pessoa no mundo mais que eu orei para ser curada do que minha mãe. E minha mãe se foi. 4 meses depois, uma pessoa vem pedir para eu orar por algo que eu orei pela minha mãe. Aham. Então, sabe aquela Aham. luta interior? Certo, verdade. E eu orei por ela, falei: Deus, tu sabes de tudo, sou poderoso, tu está no controle. E orei, mas eu vou confessar aqui meu pecado, né? Eu estava sem fé nenhuma, porque orei tanto por minha mãe, pus a igreja para orar, pus amigos para orar, igrejas para orar e não aconteceu nada. E eu orei por essa moça. Passa um tempo, essa moça aparece na igreja, não frequentou, que ela era de outra igreja. Vem me dar um abraço: pastor, como Deus é poderoso. Fui Olha curada. Olha aí. E a gente sabe que não somos nós, né? É Deus que sabe fazer as coisas. E aí Deus me falou: eu que faço, sua mãe tava... Eu senti no meu coração, minha mãe já tinha cumprido o propósito, já tinha uma certa idade, morreu no Senhor, acabou a missão dela. Aquela moça tinha uma vida toda pela frente. Então assim, é aquilo que... E aí mudou um paradigma meu, porque eu tinha mania de falar na igreja assim: a gente tem que viver o que prega. E aí nisso eu descobri uma coisa, pastor, uma loucura. Na questão moral, sim, caráter, integridade. Mas eu posso estar desempregado e falar que Deus prospera. Eu posso estar doente e falar que Deus cura. Verdade. Né? Então assim, eu prego pela fé. Né? Então assim, minha mãe, eu orei tanto, nunca foi curada, mas aquela moça, numa oração foi curada. Porque quem faz é Deus, não somos nós. O próprio Jesus fala isso, né? Que quantas vezes ele foi e alguns foram curados, outros não foram. Ele coloca isso na questão da fé, mas em outros lugares é questão de propósito, de acontecer. Ele foi lá ressuscitar Lázaro, deixa morrer, atrasou, e chegou, Lázaro estava morto, e vai lá e ora, e Lázaro ressuscita. Eu sempre costumo... Não tem explicação para isso. A morte é um segredo de Deus. É algo que só Deus vai saber lidar com isso, tratar o coração de cada um com isso, quem vai, quem fica. Cabe a nós orarmos. Orarmos, enquanto tem vida, nós vamos orar, vamos cuidar, mas sabemos que é Deus que faz. Isso. Essa é a nossa certeza. A única certeza que nós temos é que Deus é soberano, Deus está no controle. E aí, o senhor falou bem das flores, né? E até um conselho, temos o Dia das Mães. Esses dias eu estava ministrando sobre isso, né? Uma palavra que a Bíblia fala: desfrutar, né? Eclesiastes, Salomão fala muito sobre isso. Aproveitar cada momento. Então, você que tem sua esposa, desfrute, diga que a ama, cuide bem, dê carinho, passeie com ela. Você que tem seus filhos, abrace, ame. Então, se a gente começasse a aprender a viver cada momento único, porque nós não sabemos o amanhã, né? Então, o amanhã vai vir para qualquer um. Eu brinco, né? Enquanto Jesus não voltar, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. Isso é verdade. Todos nós vamos. Isso. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vamos. Verdade. Então, qual é o nosso papel? Aproveitar ao máximo enquanto estamos aqui. Porque se não aproveitarmos, nós não vamos conseguir viver. E às vezes tem coisas na vida. Eu lembro do meu pai, eu perdi ele no final do livro.
Ele estava com Parkinson também, mas foi no Senhor. Mas já estava bem de idade avançada, né? Um homem de Deus. Mas eu lembro que chegou um ponto da doença que ele não poderia mais se alimentar. E foi quando ele ficou triste que tinha que comer aquela por sonda, né? E aí agora imagina, você está na sua casa, você tem toda a alimentação e não pode comer. Verdade. Morreu. Morreu. Então às vezes a gente tem a comida e não desfruta, não degusta, não senta na mesa com os familiares para poder aproveitar Olha aquele aí. momento. Então assim, uma das Que questões precioso isso, pastor. é a gente aproveitar a cada momento como se fosse o último. Se a gente aprender... É interessante quando a gente vê o Evangelho, os apóstolos, Paulo fala muito. Paulo vivia como se Jesus fosse voltar naquele momento. As pessoas, mas Jesus não voltou, mas ele vivia esperando. Então, a nossa vida tem que ser isso. Então, o culto da igreja tem que ser o melhor culto, aquela conversa, aquele amigo, porque às vezes você não sabe, você pode ter um amigo e ter um privilégio de uma conversa, você negar, ele pode se ir. Você falando isso, pastor, a palavra de Deus nos ensina isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo a ti mesmo. Então, eu acredito que esse aproveitar é amar. Está amando. Então, eu amo, posso amar, mas eu estou amando, estou vivendo esse amor. É aquela pessoa, né, que ama, mas não diz que ama, não demonstra que ama, não vive amando. Né? Não coloca isso para fora, não vai externar esse amor. E às vezes a gente pode. Então, a palavra de Deus nos aconselha: ó, ama a Deus, ama o teu próximo. Vida. Ele não fala para amar a casa, o carro, não, o cachorrinho, o periquito, não. O conselho é esse: Deus e as pessoas. Porque fazendo isso, a gente consegue tirar o melhor da vida, dos relacionamentos, e até chegar num momento como esse. Eu oro, peço a Deus para um dia, quando chegar a minha vez, não sabemos o número da senha, né? Eu falo assim: Senhor, eu quero chegar vazio, quero entregar tudo aqui. Eu realmente quero entregar tudo aqui. Tudo que é das minhas filhas, eu tenho 2 filhas também, é entregar tudo para elas. Para minha esposa, entregar tudo para ela. No ministério, entregar tudo no ministério, entregar tudo. Tem que entregar tudo. Porque para chegar lá, Senhor, eu entreguei tudo. O que o Senhor me deu, eu entreguei. Não tem nada. E aí, para que a gente cumpra cabalmente esse propósito. É difícil falar sobre morte. É difícil porque ninguém quer. É fácil às vezes falar, mas viver, passar, é doloroso demais. Mas eu acredito que esse amor que nos leva a conhecer a Deus, a viver com o outro, e o próprio Jesus olha e fala assim: Pai, está consumado. Está consumado. Aí ele fala assim: agora, na despedida ali em João, ele vai falar assim: agora devolve-me a glória que eu tinha com o Senhor antes. Eu te glorifiquei aqui na terra. E ele ainda fala: agora seja com eles, como o Senhor foi comigo. Eu peço que não os tire do mundo, olha só, mas que seja com eles, assim como o Senhor foi comigo. É precioso demais saber que nós vamos chegar vamos enfrentar esse dia, mas enquanto o Salvador não vem, eu tenho orado, eu quero fazer da minha vida o melhor, eu quero viver o melhor para minha família, para o reino de Deus, para Deus. Eu acho que esse deve ser, pastor, o nosso grande desafio, de entender esse momento. Isso, é demais, né? E é só falando, a gente fala Jesus, mas tem uma passagem louca na Bíblia de Estevão, né? Imagina Estevão, ele está lá pregando o evangelho e é apedrejado. E existem alguns detalhes nessas passagens que são impressionantes. Primeiro, imagina quem estava olhando de fora. Meu, coitado, está sendo apedrejado, assassinado. Linguagem de pessoas normais, ele era um coitado. Aí você olha alguns detalhes. Na linguagem dele é o que ele está falando, né? Porque a gente fala Jesus mandando perdoar. Você fala: mas é Jesus, né? Mas Estevão fala a mesma coisa, né? Pai, perdoa, não impute esse pecado, né? E interessante que Estevão está vendo, né? Isso. Ele está vendo, Pai.
É como Jesus, É tremendo, uma loucura. tremendo. Aí é primeiro. Segundo, do propósito, né? E isso eu falo, né? Eu sou muito curioso. Eu no céu vou encher a paciência de algumas pessoas. E eu tenho quase certeza que o que impactou Paulo para a conversão foi Estevão. Ele deve ter olhado e falado, meu, como esse cara tá morrendo aí, tá com essa paz, com essa alegria, mandando... Eu acho que isso fez Paulo entrar em... A mente lógica de Paulo, né? Entrar em parafuso. Então, você vê Estevão perdoando, você vê Paulo em parafuso. Mas é interessante na Bíblia que é uma das poucas passagens. Toda vez que fala de Jesus com Deus, fala assim, Jesus é sentado à direita, né? Então você vai ver em Apocalipse, está sempre falando Jesus é sentado com o Pai. Em Estevão fala Jesus em pé. Acho que é a única passagem que Jesus está em pé ao lado do Pai. É quando, sabe aquela coisa de Jesus levantar, você deixa eu receber esse cara. Esse aí eu quero receber. Eu quero abraçar mesmo que ele compreendeu. Compreendeu. Então, assim, para a maioria das pessoas, ele morreu como um fracassado, pregando apedrejado. Mas, para Deus, foi um herói. Então, assim, importante também, né? Às vezes a gente pensa, mas a pessoa de Deus morreu doente, morreu assassinado, querido. Não importa o que aconteceu aqui. Importa o que Deus está cumprindo através da minha vida. E quando eu estou realizado, eu estou pleno, sei o que eu só falou, eu entreguei tudo, estou em paz. É isso aí. Pastorzão, a gente vai caminhar agora para os nossos momentos finais, mas dá vontade de continuar aqui. É muito bom te ouvir, papo gostoso, aprender contigo, compartilhar esse ensinamento tão precioso. Mas nós estamos caminhando, infelizmente. Querido, você que nos ouve, aproveite aí, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal e nos ajude a levar essa mensagem a outras pessoas, tá? Então, nos ajude, seja parceiro nosso nessa nossa missão de levar a palavra de Deus, de compartilhar. Eu, com certeza, o que nós estamos conversando aqui vai abençoar a sua vida e a vida de muitos e o seu ministério, ok? Então, compartilhe, se inscreva no canal e você vai estar abençoando esse nosso projeto e outras vidas. Então, querido, eu queria agradecer muito a você por esse tempo precioso que você esteve conosco até aqui, que essa palavra possa ter falado profundamente ao seu coração e assim correspondido à sua expectativa. Como nós conversamos aqui com o pastor Darcio, é um momento difícil, é uma palavra difícil na vida de qualquer pessoa, mas creia. Entrega o teu caminho ao Senhor, se fortaleça nele, busque pessoas para estar ao seu lado. Se você está vivendo ou viveu um momento como esse, não se isole. Busque força, busque amigos, familiares para te ajudar num momento como esse. E até você que quer ajudar alguém, ministrar a alguém, compre esse livro do pastor, vai te ajudar bastante no seu ministério, na sua igreja, se você tem isso como ministério para você, tá? Mas eu queria deixar aqui a nossa gratidão. Tudo que nós conversamos aqui a respeito do livro do pastor vai estar na descrição do vídeo, tá? Todos os direcionamentos, como adquirir, a forma, vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá na descrição do vídeo e busque lá as melhores informações para você, tá ok? Fica aqui a nossa gratidão, tá? E a nossa saudação finais desse momento aqui para vocês é que Deus te abençoe. Deus te abençoe, te fortaleça poderosamente. Sabemos que é Ele, é a soberania dEle que dirige as nossas vidas e é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Tá? Fica aqui a nossa gratidão a você. Agora o pastor Dácio também vai dar a saudação dele, as saudações deles finais, né? E depois, pastorzinho, aquela breve palavra de oração para nós nos despedirmos, abençoando nossos queridos que estão conosco. Amém, queridos. Um prazer estar aqui. Como o pastor disse, né, tem no Mercado Livre, tem, se for nas mídias sociais, né, Darcio José, Instagram darcio.j, é fácil. E entrar em contato em mensagem, eu envio para todo o Brasil o livro. Sai até mais barato por plataformas.
palestras em igrejas também, né? Eu faço seminários sobre esse tema, até com perguntas e respostas. É bom, né? Porque às vezes as pessoas têm as questões pessoais, então estou aberto. E como o pastor falou, é interessante, né? Porque tem um ditado popular que fala: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Jesus, ele venceu a morte. Amém. E em Apocalipse fala que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então a gente tem uma eternidade pela frente onde não haverá mais morte. Amém. Haverá a presença do Pai. Então nós temos uma esperança, né? Jesus, ele sempre está no controle de tudo. E por mais doloroso que pareça, busque a Jesus. Ele é o consolo, né? Nós falamos aqui de processos, o livro vai ajudar, mas o único que pode trazer conforto e cura é Jesus, né? Ele é o único que tem as palavras certas e nos dá a força. Quero orar por vocês. Obrigado, pastor. Obrigado pelo povo da Igreja Batista Aliança, abençoado. Foi um privilégio estar com vocês aqui essa tarde. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor que proporcionou esse encontro. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo que vão ser tocadas por tudo aquilo que foi ministrado hoje. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa igreja tão abençoada, falando do teu amor e da tua palavra. Obrigado por cada pessoa, Pai, que está nos assistindo, que o Senhor, através do seu Espírito, Pai, eu sei que eu não posso chegar a elas, mas o Senhor pode tocá-las com a sua presença e trazer conforto, consolo, alívio, paz, aquela paz que excede todo entendimento. Esteja abençoando a cada um deles, cuide, conforte, e que teu amor possa alcançá-los de uma forma poderosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, nós te amamos. Amém. Amém. Queridos, fica aqui o nosso Até Mais. Na próxima semana nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, para compartilhar uma palavra com certeza especial da parte de Deus para você e com outro convidado. Mas já fica aqui o gostinho de quero mais, né? Tem uma outra oportunidade com o pastor Dácio. Então fica aqui a nossa gratidão. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.